Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, então, tudo certo com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Bom, galera, eu vim fazer então hoje, vim gravar esse vídeo, melhor dizendo, sobre os países revisionistas, pessoal. Que eu vou explicar o que são países revisionistas, o que eles pensam da geopolítica mundial, o que eles querem para o mundo e qual é a posição deles, aonde o Brasil está nessa nova ordem que está se formando no mundo. Até porque esta semana nós tivemos alguns eventos na Ásia, principalmente na China, aonde vai de encontro exatamente com esse professor que vos fala. Galera. Uh, Vou dar um contexto histórico, tá, pessoal? O que é um revisionista? Logo, a palavra já mostra que está revisando algo. Esse revisar algo, pessoal, que é colocado é a ordem mundial das coisas, pessoal. Os países revisionistas, eles não são de hoje, não é uma prática feita a partir de agora, da contemporaneidade, nem na modernidade. Isso já vem há muito tempo, tá, pessoal? Os países revisionistas, ou estados revisionistas, ou nações revisionistas, ou impérios revisionistas, nós podemos colocar assim, vem desde a antiguidade, né, pessoal? Uma vez que nós podemos dar exemplos como na antiguidade, quando Roma uh, colocou à prova a soberania de Cartago no mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo era a principal rota marítima da antiguidade e Roma colocou à prova a posição de Cartago. Acontece as guerras púnicas, Roma sai vencedora e toma o posto de Cartago como principal potência do Mediterrâneo. Eu estou dando exemplos, né, pessoal? Nós temos também aí mais para frente a Guerra dos 100 Anos. Nós podemos colocar ali como principal força da Europa. Nós podemos colocar ali Inglaterra, França, as duas disputando quem seria, quem era. Ali não tinha bem estabelecido, mas é uma guerra de revisão para ver qual que ia ser a principal potência europeia. Pulando um pouco mais para frente, nós vamos ter então, dando um pouco mais as guerras napoleônicas, aonde a França de Napoleão Bonaparte ela faz essas guerras de revisão. Naquele contexto histórico nós temos uma economia eurocêntrica, né? Aonde nós temos a principal potência, a Inglaterra, potência rival que vai fazer essa revisão, a França, né? Posteriormente, no futuro, onde é que nós vamos ter também uma guerra de revisão, uma guerra revisionista? Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, onde a Inglaterra novamente é a principal potência e a Alemanha vai ascender e vai disputar com a Inglaterra a principal potência mundial. Claro, sempre essas potências, a principal potência, né? A que é mandatária do título da ordem mundial, ela vai ter os seus aliados, assim como a potência revisionista também vai ter os seus aliados. Né? Na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, nós vamos ter essas potências revisionistas, né? Para a Alemanha nazista com a Itália fascista, né? E o Japão imperial, fazendo uma revisão da ordem mundial contra a Europa e Estados Unidos, mas principalmente a Europa. Então nós vemos esses países. Então, dito isso, depois desses 4 minutos e meio de explicação, dando exemplos, aliás, né? O que são países revisionistas? Eles estão revisando a ordem mundial, galera. Estão revisando, eles não querem seguir essa ordem mundial. Qual é a ordem mundial hoje? Ela é norte-americana e europeia, tá? Capitaneada, óbvio, com sua liderança máxima pela maior potência militar e econômica do mundo, que é os Estados Unidos, né, pessoal? Um PIB esse dos Estados Unidos que vai atingir a marca dos 30
trilhões de dólares neste ano, né, galera? Então é uma potência econômica, né, e militar que todos nós conhecemos. Mas esses países não querem. E quem são esses países? Aí que é a pergunta. Quais são esses países revisionistas? Nós podemos colocar os nomes. China, primeiro. Rússia, sua principal aliada nessa disputa de revisão da ordem mundial. Nós podemos colocar a Coreia do Norte. Nós colocamos também o Irã, também faz parte desses países revisionistas, correndo por fora, né, correndo bem por fora, mas aliado a esses países, né, a Venezuela, né, galera? E é interessante nós colocarmos isso em evidência, que se vocês notarem, Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, Irã, todos os 5 países são ditaduras. Ditaduras, autocracias que não respeitam e não querem respeitar, digamos, o status quo ocidental. O que é esse status quo ocidental? Os direitos humanos, a liberdade econômica, pouca interferência do Estado na economia, como eu já falei. Nós podemos colocar também a autocracia, como eu disse, regimes extremamente militarizados, né? Olha a Rússia, extremamente militarizada. O Estado domina praticamente a economia, é uma economia capitalista, mas eu diria uma economia de Estado, quer dizer, um capitalismo de Estado, né? Onde o Putin perpetua há 26 anos no poder, né? Teve uma breve saída ali quando entra o Dmitry Medvedev, mas logo já entra ele de volta. Nós temos o Xi Jinping, né, perpetuando no poder também, que é seu novo Mao Tse Tung, né, um regime aonde é impossível, e a pessoa que me diz isso, ela tem que, olha, sinceramente, ela não entende nada, ela vai ter que provar por A mais B que a China é uma democracia. Isso é impossível. É um país que tem apenas um partido, né? E se diz comunista, mas na essência econômica, ela é extremamente capitalista, né? Ela tem um socialismo, né, administrativo social. Entretanto, economicamente, ela é extremamente capitalista, né, galera? Nós temos também aí, então, um regime teocrático do Irã, onde o Ayatollah é o líder principal, o líder supremo, e vai ter também o seu presidente, né? Num regime que não respeita os direitos humanos, nem de longe. Existe uma polícia feita ali. Quem não seguir a regra é preso, é morto, é espancado. E isso que eu falei no Irã acontece em todos os outros países que eu mencionei antes. Na Rússia você não pode falar mal da guerra da Ucrânia. Então, esses países vocês podem ver que não aceitam e não têm em consideração esse status quo e esse tipo de pensamento democrático ocidental, né? Na Venezuela também é outro país que está aqui na América do Sul, no nosso quintal, e não respeita, né, galera? Coreia do Norte, então, né, um país, digamos, o país mais isolado do mundo, vive uma dinastia dos Kim, né? O Kim Jong-un, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un, né? Os 3 Kim que vivem uma dinastia e se apoderaram daquele país, né? Eles são os donos daquele país, aonde lá moram 25 milhões de pessoas, né, pessoal? Então, eu coloquei aí esses 5 países, né, que eu autodenomino, tem outros professores que falam,
outros nomes, né? Eixo das ditaduras, que eu também concordo. Eu coloco o bloco das ditaduras. E eu colocaria assim um bloco das ditaduras e boa parte delas está no oriente do mundo, né? E esses países, então, pessoal, o que, que eles querem? Eles querem a mudança do status quo do mundo. Eles querem fazer uma nova ordem paralela e competindo com a ordem atual, né? Uma competição para desbancar a ordem atual das coisas, que vem vigente desde 1991, que é os Estados Unidos como principal superpotência, dominando o mundo, né? Com a sua economia, com o seu poder militar, o soft power, o hard power. Posso fazer uma aula só explicando para vocês, mas rapidamente, né? Soft power, nós estamos falando sobre uma cultura americana, norte-americana, né? E o hard power é aquela força militar, a força econômica, né, pessoal? Isso eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas para vocês entenderem rapidamente o que é o soft power e o que é o hard power, né? Então, os Estados Unidos ele domina o mundo com o seu soft power, a sua cultura do consumismo, as músicas, os carros e tudo mais que vem os seus produtos, né? Aquela cultura do norte-americano, a América é para os americanos, eu posso começar a trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas pelo meu suor, não dependo de ninguém, não dependo do governo. Isso é uma cultura americana, né, pessoal? E o soft e o hard power, né, pessoal? Sanções econômicas, aquele poder forte econômico. Se tu não seguir as leis que eu quero, não seguir o status, não seguir a lei, a ordem mundial, eu vou te dar essas sanções, eu vou invadir teu país, entende? E esses países eles estão revisionando, eles estão querendo uma revisão disso. Eles estão há muito tempo já, né? Nós vimos agora esta semana agora, 2 dias atrás, hoje é quarta-feira, a segunda-feira, se eu não me engano, nós tivemos ali a Organização de Cooperação de Xangai, né, pessoal? Que é a Operação de Cooperação de Xangai? É uma reunião onde a China chama os principais países da Ásia, né? Não só da Ásia, mas também da Europa. Ali nós tivemos lá presente a Bielorrússia, nós tivemos presente, óbvio, a Rússia, que é a principal aliada da China nessa empreitada de revisão mundial da ordem, né? Aonde o que eles querem? Eles querem fomentar uma nova liga de países, entende? E esses países mais ricos, China, Rússia, foi chamada a Índia agora, a Índia foi chamada, para vocês terem uma ideia, né? A Índia é o quarto maior PIB do mundo, com 4 trilhões, né? 3,9 trilhões, aliás. 4 é o Japão, 4,200 é a Alemanha. Mas é um PIB gigantesco, 3,9 trilhões de dólares, né? É quase o dobro do PIB brasileiro. Qual é o pensamento dessa organização de cooperação de Xangai? Nada mais, nada menos do que fazer uma nova liga de países de cooperação comercial, econômica, militar, para mudar a ordem mundial, revisar a ordem, blocos econômicos, acordos econômicos, tratados econômicos, o BRICS. Tudo isso, pessoal, são acordos de países desse tipo, que estão ali. O Brasil faz parte de vários acordos. A presidente do BRICS é a Dilma Rousseff. Então o Brasil ele está ligado nisso. Isso é bom para o Brasil?
Não sei. Talvez se o Brasil não entrar, seguir numa linha econômica, fazendo comércio com todo mundo, com esses países e com os países ocidentais, ok. Tu tá fazendo, tá vendendo teu peixe, tá vendendo para os gregos e para os troianos. Agora, querer se alinhar só a esses países e esquecer o resto, a União Europeia e os Estados Unidos, não é bom negócio. Digo desde já, chancelo a minha palavra aqui. Não é bom negócio. Tá, pessoal? Esses países revisionistas, pessoal. Teve agora o desfile militar, né? Depois da Organização de Cooperação de Xangai. Teve o desfile dos países. Quais os países que foram os líderes? Foram convidados mais de 30 líderes. Os Estados Unidos não foi chamado. Os únicos países que foram da Europa para os festejos ali da vitória da Segunda Guerra Mundial, que ele, né, nunca tinha visto a China fazer isso. Acho que eles fizeram mais para mostrar o seu aparato militar. Foi o presidente da Sérvia, o presidente da Bielorrússia e o presidente da Rússia, óbvio. Da Europa foram esses, né? Não foi convidado nem os Estados Unidos e nenhum outro representante europeu, para vocês terem uma ideia. Então isso eles estão levando muito a sério. Eles estão levando muito a sério mesmo, pessoal. Esses países revisionistas que eu citei antes, eles estão levando muito a sério isso. Vamos falar então agora, pessoal, vamos falar da parte mais militar desses países. Nós podemos colocar aí como principal potência militar hoje desses países revisionistas, eu acredito que depois da guerra, depois dessa demonstração da guerra da Ucrânia, o exército russo ele se mostrou um exército grande, entretanto desorganizado, despreparado. Porque, convenhamos, um exército do tamanho do russo, considerado a segunda maior economia, a segunda maior potência militar do mundo, encara uma Ucrânia com uma resistência feroz, ok? Mas está lutando fazem 3 anos e não conseguiram ganhar. E não vem me dizer que foi por causa de ajuda ocidental. Pessoal, um ano e meio, os primeiros 1 ano e meio da guerra, a Ucrânia lutou com o resto do que os países deram para ela. Os caras tinham 10 lança, os HIMARS, 10 HIMARS, não tinham caças F-16, não tinham tanques de guerra. Os tanques que eles tinham eram os tanques soviéticos, os mesmos que os russos estão lutando contra eles eram os que eles tinham. T-72, T-80, T-62, T-54, pelo amor de Deus. Então se mostrou um exército, na minha visão, um exército grande, mas desorganizado, tá? E um exército incapaz de fazer operações militares agudas, né? Tipo uma operação Tempestade do Deserto, da Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos ali destruiu, né, as forças do Saddam Hussein, ou na mesma invasão do Iraque em 2004, onde os Estados Unidos derrotou o Iraque em questão de 1 mês. Isso sim foi uma operação aguda, bem planejada, mostrando a força do equipamento. Tá? Então eu acho que hoje eu colocaria a China como segunda maior potência mundial. Colocaria a China, tem a maior marinha em quantidade, né? A maior marinha em quantidade é a chinesa, né? Então a China, eu acho que dos países revisionistas, na minha visão, é a maior potência. Segundo a Rússia, com certeza, né? Isso não podemos descartar. Colocaria a Coreia do Norte como terceiro colocado, né? Coreia do Norte. Aliás, a Coreia do Norte que está enviando soldados para lutar na Rússia, não por nada, tá? Não porque são super amiguinhos, mas eles têm, por isso que eu digo, esses países revisionistas eles estão ligados. A Coreia do Norte envia soldados para lutar na Rússia. A Rússia ajuda a Coreia do Norte a fazer os seus
ao seu programa espacial, envia alimentos para a Coreia do Norte. Quem é que financia essa guerra na Rússia? A guerra da Rússia? A China comprando petróleo e gás russo a preços mínimos, mas compra, financia a guerra. A Rússia faz o quê? Vende tecnologia militar para a China e é o principal braço armado da China. Então esses países eles estão todos ligados, galera. O Irã, principal fornecedor dos Shahed, né? Dos drones Shahed é o Irã para a Rússia. Passou a tecnologia para a Rússia. Hoje a Rússia fabrica lá na própria Rússia os drones Shahed. O Irã também ali, então eles estão ligados. Principalmente esses 4 países que eu mencionei, eles estão ligados um com o outro, né? Nós esquecemos de falar, talvez nenhum professor fale, se vocês procurarem aí no YouTube outros professores, nem vai falar, mas a Bielorrússia é outro país. A Bielorrússia, ela é um país revisionista, porque ela está ligada com a Rússia, ela está ligada com a China, ela está nesses eventos. Claro, ela é muito menos revisionista, mas ela também está ligada com isso. Partiu dela também a projeção do ataque em 2022 da invasão da Rússia, né? E nós vemos aí então a Rússia com a China com a principal marinha entre elas, né? O maior exército do mundo em termos qualitativos, né? Em quantitativos, né? Investindo muito em foguetes, investindo muito no aeroespacial com os caças, o caça J-20, né? Caça de sexta geração também. A Rússia também com uma marinha poderosa, cheia de submarinos nucleares, né? Um exército é um exército que agora está capacitado, está dentro, está vendo como funciona a guerra moderna, né? Um exército grande, com grande poder de mobilização, né, pessoal? Com uma máquina industrial bélica muito desenvolvida. Hoje a Rússia ela fabrica muito mais armas do que a Europa toda junta, da Europa toda junta. Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra não conseguem fabricar o que a Rússia fabrica, para vocês terem uma ideia. O que a Rússia fabrica em 3 meses de munição para artilharia, 3 meses, a Europa precisa de pelo menos 6 a 1 ano. Isso é estatística, pessoal. Vocês terem uma ideia do tamanho do esforço da Rússia, militar, bélico, industrial, comparado com a Europa, que está agora começando devagarinho a aumentar a sua produção. Nós vamos ter o Irã com a guarda revolucionária, o seu exército, a sua parte ali, os seus ramos, né? O Irã ele tem ramos militares, né? Ele tem ali a guarda revolucionária, ele tem o exército, ele tem a marinha, mas o Irã já é uma força que, digamos, uma união desses países num eventual conflito, né? Do bloco das ditaduras contra o Ocidente, seria um país que ajudaria muito com questão de efetivo. Acho difícil ajudar, poderia ajudar com certeza com os seus mísseis, os seus foguetes, né? Os seus foguetes, seus mísseis balísticos, mas assim, é um país que carece muito de equipamento militar, carece muito de tecnologia militar, né? Eles investiram muito, mas eles têm pouco dinheiro, então eles investiram muito no ramo e não tem muito dinheiro para investir no resto, né, pessoal? Vocês podem ver assim, o armamento iraniano é um armamento arcaico, ultrapassado, velho. Pô, os caras estavam usando o F-14 Tomcat até pouco tempo atrás. Eles nem quiseram colocar eles para combater os F-35, porque eles sabiam que se levantou o voo, vem um caça F-35, do nada, explode, o F-14 Tomcat nem viu de onde foi explodido, entende? Então eles nem levantaram, nem decolaram, alguns foram destruídos em terra ainda. Né? Uma marinha pequena, defasada. Eles estavam, esses tempos atrás eu estava olhando uma reportagem, eles estavam pegando navios petroleiros, modificando eles, transformando para fazer navios, porta-drones. Porta-drones. Pelo amor de Deus, sinceramente, assim, ó, porta-drones, né? E se tu olhar, sugiro que vocês procurem esses vídeos na internet,
chega a ser ridículo, assim, chega a ser ridículo. Porta-drones, e tu vê que é um navio velho, um navio que foi recapado ali para se tornar um navio militar de última hora. Então eles carecem de muita tecnologia, dinheiro, investimento. É um país muito sancionado. A Coreia do Norte, país extremamente sancionado, né, pessoal? Entretanto, é um país que ele produz e já produziu muito e continua produzindo armamento militar. De qualidade, não sabemos. Mas que existe muito armamento. E hoje é o mercado da Rússia, né? Os estoques norte-coreanos são o mercado da Rússia. A Rússia vai lá de tempos em tempos e faz compras gigantescas de armamento norte-coreano, porque é o mesmo armamento soviético. É o mesmo armamento que a Rússia tem, que é o armamento soviético. Então, um exército gigantesco também, uma potência nuclear, não podemos esquecer, desses 4 países que eu citei para vocês, 3 deles são potências nucleares. A Rússia, principal, maior país com força nuclear do mundo. China, com cerca de 600 a 800 ogivas nucleares. E Coreia do Norte, com cerca de 100 bombas nucleares. E o Irã, que estava para conseguir finalizar o seu programa nuclear e foi destruído agora por Israel e os Estados Unidos naqueles ataques ali na usina de Natanz, né, pessoal? Na usina nuclear de Natanz. Então, pessoal, esses países revisionistas, eles têm esse plano, eles estão funcionando assim, acredito eu, e tenho certeza, eles estão muito unidos. Não digo mais unidos que os países, não digo mais, eu diria mais unidos, não mais entrosados. Eles estão mais unidos do que os países ocidentais, com certeza. Os países da OTAN, os países que formam a OTAN, os países ocidentais. Porque eles têm uma missão a ser cumprida juntos. Né? Mais entrosados, obviamente que não. A OTAN é muito mais entrosada. O equipamento da OTAN é um equipamento praticamente unificado, equalizado. Eles usam vários equipamentos iguais, diferentemente dos países revisionistas. Mas eu diria, pessoal, que é a nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria. Hoje nós estamos vivendo uma Guerra Fria. E essa Guerra Fria se chama bloco ocidental contra o bloco das ditaduras, pessoal. Quem gostar desse vídeo, então, pessoal, dá um like, se inscreva no canal, ajuda o professor fica muito feliz, muito grato, tá? Compartilhem com os colegas, com os amigos, gostou do canal, compartilha com todo mundo aí, vai ajudar muito o meu canal, por favor. E logo logo estou gravando outros vídeos, tá, pessoal? Tem uma sequência de vídeos para gravar, de história. Eu vou gravar agora Guerra Franco-Prussiana, porque eu vou começar uma sequência de guerras para vocês entenderem a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou começar com Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, para fazer um episódio especial da Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Então fiquem ligados no canal e um abração. Tchau, tchau.